No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tarô e as finanças, ó, din-din. Vou trazer aqui alguns mitos a respeito da leitura de tarô quando a gente está falando aí de dinheiro, de finanças, de prosperidade. Vou explicar também como é que a gente pode fazer as melhores perguntas, né, na hora da consulta e trazer duas possibilidades de abertura de jogo, duas possibilidades ali para poder trazer as melhores respostas para você. E aí, tudo bem com você? Dinheiro, finanças, prosperidade é um dos assuntos mais comuns que as pessoas trazem para uma consulta de tarô. Há uma expectativa em que o tarólogo, né, consiga trazer ali respostas para resolver os problemas financeiros, né, os problemas relacionados a dinheiro, a prosperidade das pessoas. O que eu gosto de deixar sempre muito claro, que eu trago aqui nos vídeos e que eu converso sempre com as pessoas que vão fazer consulta, é que o tarô ele não vai trazer uma previsão de futuro. O tarô também não é um determinante para o seu destino, né? Não é sobre isso. Isso está muito ali no imaginário das pessoas, mas o que o tarô faz é conseguir olhar o que já está no seu campo e trazer uma clareza para você olhar para aquela situação. Dito isso, é importante entender que quando a gente vai fazer uma leitura, as perguntas que vão ser feitas, elas precisam ser feitas de uma forma clara. Dependendo da forma como as perguntas são colocadas, a gente não vai ter uma resposta satisfatória das cartas. Perguntas ruins, respostas ruins. Vai sair ali meio truncado. Então eu vou trazer aqui, fica aí até o final do vídeo, que eu vou trazer aqui exemplos do que seriam essas respostas, essas perguntas ruins e o que seriam perguntas ideais para poder te ajudar, te dar um direcionamento. Nas minhas consultas, eu costumo ter uma conversa ali antes e, dependendo da pergunta, até dar uma direção para poder ajudar, para poder ter uma leitura que traga, de fato, uma resposta mais assertiva para as pessoas. Muitos tarólogos dão uma importância muito grande para determinadas cartas quando a gente está falando de finanças, como, por exemplo, a roda da fortuna ou o diabo, que vai representar ali as coisas da matéria, né? Quando, na verdade, a gente consegue extrair de todas as cartas, né, todos os arcanos maiores, informações importantes sobre as questões relacionadas à finança, e não só de cartas específicas. Então, isso vai depender muito da pessoa que está te atendendo e da forma como ela conduz ali. Não existe um certo e um errado. O que eu estou trazendo aqui é só te esclarecendo que qualquer carta que saia ali no seu jogo pode te trazer essas informações. Há também a possibilidade de a gente trabalhar com os arcanos menores, separando os naipes e trabalhando só com os pentáculos, né? Ou com o naipe de ouros, que é o nome correspondente. A gente também consegue, com essas cartas menores desse naipe, olhar então para questões específicas. Mas nada impede que se trabalhe com todas as cartas juntas. Como eu disse, isso vai variar ali da forma de atendimento de tarólogo para tarólogo. Quanto mais experiente for esse tarólogo, maiores as chances de fazer combinações ali e deixar essa consulta mais rica. Só para a gente alinhar, se você ainda não está muito familiarizado com esses termos, os arcanos maiores são formados por 22 cartas, que elas são mais associadas ao tarô, que as pessoas conhecem. Então você já deve ter visto aí o louco, a torre, a estrela, o sol, a roda da fortuna, como eu falei, o diabo. Esses são os arcanos maiores. E os arcanos menores, eles representam ali os 4 naipes que a gente conhece do jogo de cartas comum. Na verdade, esse nosso jogo de cartas comum vem, né? A origem dele está no tarô e não ao contrário como algumas pessoas pensam, mas é só para você
entender, né? Então a gente vai ter 4 naipes, ou dos copas, espadas e paus, tem também nomezinhos específicos ali que não interessa pra gente agora, só para você entender as divisões. E esses arcanos menores, então esses dos naipes, eles vão ajudar a trazer pra gente respostas que são mais relacionadas com o plano físico, né, com as coisas que acontecem ali no nosso dia a dia. Então, como é que a gente faz para elaborar questões que vão ajudar, né, que vão favorecer a gente ter respostas das cartas que vão trazer mais clareza para as nossas dúvidas? Devo investir nesse projeto? Devo colocar o meu dinheiro em tal aplicação? Estou no caminho certo para melhorar as minhas finanças? Esse tipo de pergunta, ela vai caber uma resposta do tipo sim e não. E aí, depois disso, o que você faz com essa resposta, né, que foi te dada? Então, deve investir nesse projeto? Não. E aí? E depois disso, não, porque se você está fazendo a pergunta, se você quer saber aquilo, é porque você desconfia ali de alguma coisa relacionada àquela ação que você quer tomar. Então, uma resposta sim e não, quando a gente faz esse tipo de pergunta, dificulta o entendimento. Um tarólogo experiente pode até jogar outras cartas e tentar te trazer ali mais informações sobre aquele assunto, mas certamente essa leitura vai ficar bastante truncada. Como eu disse, perguntas boas, respostas boas, perguntas ruins, respostas ruins. A gente não consegue fugir muito disso. Afinal de contas, a gente está falando de uma coisa que está pairando ali no teu campo. Então, como é que a gente pode pegar essas perguntas ruins e transformar em perguntas boas, né? Qual que é o tipo de pergunta ideal para se fazer numa consulta de tarô sobre finanças? Por exemplo, como posso melhorar minha situação financeira? Como vai ficar o meu futuro agora que decidi fazer determinado tipo de investimento, esse tipo de investimento? Então veja que são perguntas que a gente consegue, a partir das cartas, elaborar uma resposta ali mais consistente, ao invés de um simples sim e não. E como que a gente extrai essas respostas, né? A partir do jogo que for aberto ali. Eu vou trazer 2 possibilidades de jogos para poder ilustrar aqui, mas vale lembrar que não são as únicas possibilidades. Eu estou trazendo como exemplo aqui no vídeo. Vai depender da pergunta que você for fazer e também da conversa que você tiver ali com o tarólogo. Dependendo do tipo de pergunta, vocês vão ajustar e o tarólogo vai sentir qual que é a melhor mandala, né? Qual que é o melhor tipo de jogo para responder aquele tipo de pergunta que você está fazendo. Lembrando que existem alguns jogos que eles são bastante comuns, eu vou trazer aqui 2 que eles são bastante comuns, mas que o tarólogo ele pode ter uma forma própria dele jogar. Isso pode ser desenvolvido e vai da afinidade ali dessa pessoa que está abrindo as cartas com as próprias cartas, vai da experiência de cada um também, da forma como se sente mais à vontade na hora de tá te atendendo. Então, só para deixar claro que não é alguma coisa, o tarô ele não é uma coisa fechadinha. Claro que tem algumas regras, mas não são muitas regras, tá? Vai muito ali de quem tá fazendo quem tá abrindo o jogo para você, vai muito do tarólogo, da experiência dele. Um tipo de tiragem bem simples, bem comum, é a tiragem de 2 cartas. Então a gente vai tirar uma carta para mostrar aspectos positivos, outra para mostrar aspectos negativos. O que vale lembrar aqui é que isso precisa ser definido antes de tirar as cartas. Então essa primeira aqui vão ser os aspectos positivos. Essa segunda carta vão ser os aspectos negativos sobre essa questão. Vai ser a luz, vai ser a sombra. E você definir isso antes. Não vale, depois que abrir, que olhar, né? Falar, não gostei, eu vou inverter porque esse aqui tá parecendo mais luz do que esse aqui. E vou fazer a leitura ao contrário. Aí você já bagunçou tudo, você não vai ter uma resposta adequada para a sua pergunta. Então, tudo tem que ser pré-definido.
Se você vai tirar primeiro um ou outro, não importa, desde que fique pré-definido ali com o tarólogo. Se for você mesmo que estiver fazendo a leitura, vale a mesma coisa. Claro, se você estiver lendo para você, não precisa falar em voz alta, basta pensar, né? Quando é com o tarólogo vai colocar isso para você, deixando claro antes de escolher ali as cartas para cada posição. É também possível quando você faz esse jogo usando os arcanos maiores e a resposta ainda assim ficou esquisita, ou vocês não estão conseguindo chegar ali, né, numa resposta melhor, né, em algo que possa te esclarecer melhor sobre o assunto, porque às vezes isso acontece, pode ser tirado em cima dessas cartas menores, para poder ajudar a trazer mais para o cotidiano aquilo que você está querendo olhar ali. Então veja que existem inúmeras possibilidades. Antes de eu falar sobre o próximo tipo de tiragem, né, que eu vou sugerir aqui, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, para aproveitar para se inscrever agora, já clica no sininho para receber as notificações. Se está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, isso ajuda aqui no crescimento do canal, ajuda aí ao YouTube entender que esse é um vídeo bacana e a levar isso para outras pessoas que têm o mesmo interesse com você. Mesmo interesse que você. Ah, é claro, e se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários também. Ah, e depois que eu falar sobre essa tiragem, eu vou trazer uma dica extra aqui, que é sobre prosperidade, tá? Mas vamos falar sobre essa tiragem primeiro para não ficar bagunçado ali, afinal você está esperando por isso, né? A segunda tiragem é uma tiragem de 3 cartas, onde a gente vai olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Vou trazer um exemplo de jogo aqui. Nessa leitura simulada, digamos que a pergunta seja sobre um investimento futuro. A primeira carta é um Rei de Ouros. Ela foi tirada numa posição que está representando o passado, indicando uma base financeira sólida. A segunda carta, o 8 de Ouros, ela está na posição que representa o presente, mostrando um trabalho árduo e dedicação. E a terceira carta, a Roda da Fortuna, ela apareceu na posição do futuro, né? Sugerindo mudanças e oportunidades financeiras. Trouxe aqui só para exemplificar, não tome isso como uma previsão para você, né? Até porque eu já expliquei aqui que não existe previsão. É um exemplo de como a gente pode fazer essa tiragem. É claro que ali na hora da leitura, né, a interpretação ela vai ser mais rica, até porque tem a energia do seu campo envolvido. Você e o tarólogo vão poder conversar sobre os aspectos de cada uma das cartas que estão aparecendo ali. E também existe a possibilidade, por exemplo, da gente deitar em cima dessas cartas, cartas que elas sejam sejam os arcanos menores, que elas vão trazer para você informações sobre o teu cotidiano ali em relação àquele período específico, que no caso aqui o que estava querendo olhar era para o futuro, né? Então veja, existem inúmeras possibilidades da gente fazer essa leitura. E essa interação entre você que está fazendo a consulta e o tarólogo, ela é super importante e ela vai ajudar a trazer respostas que possam esclarecer melhor as tuas dúvidas. Agora, como eu falei, ia comentar aqui um pouco sobre prosperidade, né? Se a tua questão está relacionada ali à prosperidade especificamente, se você não tem uma pergunta específica sobre finanças, sobre dinheiro, existe um outro tipo de trabalho que eu faço, que é o tarô da prosperidade. É um trabalho que ele vai mais para o lado da terapia feita com o tarô. Então a gente vai fazer um jogo ali que vai entender o que está travando a tua prosperidade, e a partir desse jogo, a partir do resultado ali, que a gente vai ver quais são os aspectos que estão travando a sua vida, nós vamos fazer outras tiragens, vamos usar ali as cartas para trazer respostas de como destravar isso, como é que você vai sair dessa situação. Então, também existe dentro aí desse universo de finanças, dinheiro e prosperidade essa possibilidade de trabalho. Esse é um trabalho que é feito com exclusividade por mim, um método que eu elaborei para poder te ajudar aí quando as coisas estão
travadas na sua vida. E aí, você curtiu esse vídeo? Você já conhecia? Está te ajudando de alguma forma? Coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Espero que você tenha gostado e se ficou com alguma dúvida, também deixa aí pra mim que eu vou te ajudar, tá? Um beijo, um abraço e até a próxima!